A realização de uma validação de metodologia analítica é um processo que necessita de observar a origem do método, a teoria daquele método analítico. Porque apenas chegar com um protocolo de validação baseado na legislação e apenas cumpri-lo, você corre um risco muito sério de ter que investir bastante tempo para a execução daquela validação de metodologia analítica. Então, observar, teoricamente, por que aquela análise tem determinadas características, quais são os fundamentos teóricos para que aquela análise seja executada. Isso facilita o processo. Porque muitas vezes um analista de validação de metodologia analítica não consegue, por conta dessa não observação, entender o que é realmente importante naquela execução. Quais são as reais perguntas para se desenvolver um bom protocolo de validação de metodologia analítica. Isso principalmente, óbvio, dentro do item robustez. Por exemplo, se você tem uma análise que demanda de muita energia para a sua execução e a reação é instável, isso significa que eu preciso da inclusão de toda aquela energia para que a reação ocorra na velocidade necessária para a sua execução. Isso significa que eu não posso estabelecer variações de temperatura para que eu desafie aquele método, porque há uma razão teórica direta de que aquela análise necessita daquela energia, necessita daquela temperatura. Então, por exemplo, desafiar o método analítico em faço um refluxo, guardo aquela minha amostra para que eu possa fazer a análise dele a frio, será que é necessário? Estabelecer dentro da sua validação de metodologia analítica uma leitura crítica da teoria que estabeleceu aquele método analítico é bastante importante para que você consiga dizer, sim, esse método analítico é um método analítico robusto o suficiente de acordo com a teoria daquele método. E é óbvio que criar isso dentro de um racional estratégico e explicar a metodologia analítica é bastante importante para a demonstração clara de que aquela validação era executada de acordo com os preceitos da metodologia analítica. Que um protocolo não vale para todos os métodos analíticos, mesmo com uma análise instrumental. Porque muitas vezes, por exemplo, quando a gente fala numa cromatografia com detecção UV, determinadas características podem fazer com que a banda circule, e isso sim é desafiado na robustez do método analítico. Por exemplo, uma determinação de pH de uma fase móvel pode ajudar a isso ser muito bem melhor estudado, mas como aquela preparação da amostra precisa ser feita. Então, testes de estabilidade de preparo de amostra devem ser executados, mas muitas vezes eles podem ser desnecessários conforme a teoria e a fundamentação teórica estabelecida dentro do seu racional estratégico. Olhar isso de forma mais profunda faz com que a sua validação de metodologia analítica consiga cumprir um cronograma em termos muito claros, quando muitas vezes nós temos várias metodologias para serem validadas. O investimento de tempo para estudar a teoria da validação da metodologia analítica e estudar a teoria daquele método analítico faz com que a gente consiga ganhar tempo na execução de um cronograma logo mais à frente. Então, cuidado, observe a teoria, porque isso pode favorecer e facilitar o processo de validação de método analítico.